Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Efica, né? Essa ferramenta, ela é desktop, instalado na máquinas, né? Computadores aí a partir de Windows XP, com algumas particularidades, né? Que às vezes o Windows XP pode não ter todos os recursos necessários, né? E hoje essa ferramenta é utilizada pelos três sistemas, né? Tanto pelo Eficatus RP, emissor de nota fiscal, quanto pelo LCD-PR, o livro caixa digital do produtor rural, quanto pelo próprio projeto e-Eficatus na integração contábil, né, onde ele pega informações de qualquer tipo de cliente e leva para qualquer sistema contábil. E quando ele leva para qualquer sistema contábil, na verdade a gente está falando que ele leva no mesmo padrão do que o eBusca trabalha. Então, dentro da hierarquia de diretórios do top, por exemplo, ele entrega naquele caminho. Se a pessoa trabalha com algum outro sistema contábil, ele pode definir um caminho também, né? Então, vamos ver aqui como é que ele funciona. Bom, antes até mesmo de a gente entrar nele propriamente dito, importante, né, a gente ver aqui algumas formas de acessar hoje o nosso sistema. Então, eu não sei se vocês sabiam, existe o endereço eficatus.exactus.com.br, é uma forma. Existe só eficatus.com.br, né, da mesma forma. Para o projeto e-Eficatus, eles criaram um endereço, então a gente tem o eficatus.exactus.com.br. Né, geralmente os clientes acabam, nem todos conhecem esse endereço que pode ser usado, e é interessante porque vai o nome da Exactus junto, né, e aí com isso a gente cada vez mais mostra aí o tamanho da nossa organização. E por último, não menos importante, né, a gente tem daí o próprio nome eficatus.com.br, porém daí com o certificado, que é o HTTPS, para aqueles clientes que desejam utilizar. Dentro do site a gente tem aqui diversas informações, né, desde o que é o produto Eficatus, como que funciona a integração, LCD-PR, contato, nossos representantes em todo o Brasil, né? Cadastre-se ou até mesmo logar pelo sistema. Sabemos que a pessoa pode colocar lá, de repente, o próprio nome eficatus.com.br barra o nome da base dele. Mas caso ele não sabe a base, ele pode usar esse recurso aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre o Efica, né? O Efica, para baixar, ele fica aqui nessa parte de integração. Então, quando eu clico aqui em integração, eu sou direcionado para a integração, né? E entrando nesse modo aqui, a gente tem aí alguns links para serem baixados. Se eu pegar um computador totalmente atualizado, Windows 10 ou Windows 11, original, você não vai precisar instalar ou atualizar o Windows ou passar por qualquer um desses. No próprio Efica você já vai ter tudo o que você precisa. Agora, se caso você tiver um Windows, às vezes XP, ou Windows 7, ou até mesmo se o Windows não estiver atualizado e estiver dando algum erro no Efica, aí provavelmente você vai precisar desses outros links aqui para poder fazer ele funcionar. Bom, a partir do momento que você clicou ali no Efica para baixar, ele vai fazer o download do arquivo, né? Já ali na parte de baixo do navegador. A partir do momento que terminou o download, você manda executar. Ele bem simples, a execução dele, a instalação, né? E aí depois ele cai nessa tela, porque o próprio Windows identifica que é um programa que não é registrado na Microsoft, sabe? Não é um programa que ele está no portfólio da Microsoft lá naquele Windows Store, por exemplo, né? É um executável que nós criamos. Então é necessário que a pessoa clique nessa opção, né, e depois mande executar. Tem que fazer isso toda vez? Não, só na primeira instalação, que é necessário. A partir do momento que instalou, ele vai ser executado, né? Aqui nesse exemplo que eu coloquei, ele já está abrindo diretamente a tela do Efica, como ele funciona, né? Para o cliente, quando ele instala pela primeira vez na máquina dele, ele vai pedir lá qual que é o CNPJ, o usuário e senha, né? E até mesmo pedir para validar essa máquina, porque cada computador que é instalado, ele recebe um código exclusivo, sabe?
E aí esse código pode até ser cadastrado pela própria web lá dentro do Eficatos, né? Ou então o administrador, a partir do link desse e-mail, já autoriza essa pessoa, né? Adentrando essa tela, o que a gente coloca é apenas informação do CNPJ, mas não sei o CNPJ, só sei o número da base. Posso colocar aqui EF e o número da base também, sem problemas. O usuário, senha e login. A partir do momento que você fez isso, automaticamente ele já vai estar logado, né? Algumas informações que fazem importantes aqui nessa tela, né? Como a base, liberado para sincronização a partir de 1/8 de 2018. O que quer dizer? Esse cliente de demonstração aí, que foi uma base que a gente pegou, ela está liberada a partir dessa data. Então a pessoa não vai conseguir imputar alguma informação, algum dado antes desse período. Então vocês vão pegar clientes, por exemplo, aonde ele vai estar lá a partir do mês passado. Então ele não vai conseguir colocar informações lá do começo do ano, de repente. Então isso é importante. Questão de esse cliente tem 1.000 lançamentos contábeis contratados, né? Então, assim, hoje a gente tem, quem tem menos deve ter uns 500 lançamentos, e quem tem mais, se eu não estou enganado, acho que é postos de gasolina, que tem 260 mil lançamentos, né? Então, importante em relação a isso. Sobre ainda o Efica, né? Então a gente tem aí, dentro dessa tela de configuração, ele vai aparecer aqui qual que é o nome do cliente, ele vai aparecer ali para a contabilidade, se tiver preenchido, vai aparecer o nome, o e-mail do contador também, né? A pessoa pode, a partir daqui, já clicar e acessar diretamente a web, sem ter que pôr usuário e senha, porque ele já está logado aqui. Então, isso ajuda bastante. Tem vários detalhes em relação à tela, que depois a gente vai fazer uma outra aula falando sobre isso. Hoje a gente vai mais conhecer a ferramenta num todo, né? Então, assim, BIP, a cada 1.140 minutos ele vai sincronizar, né? Ele vai sincronizar o quê? Depende do que você contratou. Se você contratou, por exemplo, para que suba os arquivos de XML de entrada e saída, então a cada tempo ele vai fazer essa sincronização subindo os arquivos. Da mesma forma, do lado do contador, ele pode também fazer essa sincronização já baixando esses arquivos de nota fiscal para dentro do sistema de contabilidade. Tudo isso em tempo real aí para poder ajudar em relação a isso, né? Terminou a configuração aqui, salva, certo? Existe aqui a configuração que você vai diretamente para a web para definir algumas coisas também. Aqui você tem a possibilidade de salvar essa configuração que você fez na web, né? Então, imagina que você é um escritório de contabilidade, ou até mesmo aqui no suporte, você configurou tudo certinho, né? E aí você fala, bom, agora eu vou baixar lá no cliente. Então, você põe o Efica lá e depois baixa as informações. Ele já vai estar com tudo isso daí atualizado. Da parte do cliente, geralmente só vai aparecer aqui o nome do cliente. Se você estiver usando essa mesma ferramenta na parte do escritório, aqui vai aparecer todos os clientes que o escritório tem acesso em relação a isso. Aqui na parte de baixo, caminho, como o próprio nome diz, é uma área contábil, né? Então aqui, por exemplo, eu indicaria onde o top está instalado, no caso, software contábil da Exactus, né? Se fosse outro software contábil, aqui também eu indicaria o caminho. Detalhe, nesse botão aqui eu uso exclusivamente para quando utilizado na Exactus, tá? Para ele seguir aquele já padrão definido nosso. Pois bem, depois na parte, então veja, eu estava na principal, né, que é só isso aqui. Isso aqui ele guarda um log diariamente em TXT, então você pode aqui excluir aqui, só limpar a tela, tá? Mas você pode aqui pesquisar, ele vai abrir o Windows Explorer para você ver os arquivos de log, né? Então vimos aqui a questão da configuração e agora a questão aí dos arquivos cadastrados. Bom, nessa tela aqui você já pode ver o que a pessoa tem habilitado e o que ela não tem.
Então, ó, ela tem aqui XML de entrada e saída, contas a pagar, contas a receber, caixa e banco, produtor rural e plano de contas. Então, quando a gente falou que esse sistema que é desktop, ele acaba atendendo ao Eficatus ERP, ao e-Eficatus e o LCDPR, é por isso, ele tem várias opções para você trabalhar. Dentro aí do plano de contas, a pessoa pode escolher o local onde ele vai pôr o arquivo, né? Se eu não estou enganado, acho que o próprio top ele gera lá um TXT lá do plano de contas, então poderia colocar aqui, aí você define só a posição, né, que ele está, e a partir daí sincroniza e já faz. Ah, não quero fazer no desktop, eu quero fazer isso na web. Tá aqui, ó, acesso web. Então, ao invés de você configurar aqui, você já sobe na web e faz. Qual que é a vantagem de você fazer na web? A velocidade. Então, se o seu plano de contas, às vezes, ele, sei lá, tem mais de 200 mil linhas, que eu acho difícil, mas na web vai ser bem mais rápido essa performance. Não porque o desenvolvimento não trabalhou isso, mas sim porque o servidor é muito mais robusto do que uma máquina local. Depois eu tenho a parte do caixa, da mesma forma, eu configuro ali, né, quais são as colunas e é um Excel, então XLS poderia ser aqui também um TXT de repente, né? E a partir daí digo aonde está o arquivo do caixa e faço a sincronização também aqui pelo Efica. Quero fazer pelo web? Beleza, tá aqui, ó, para você já fazer o acesso também dessa importação pela web. Banco, mesma coisa. Só um detalhe em relação ao banco, que geralmente através do Efica a gente só sobe arquivo OFX. O que é um arquivo OFX? É um arquivo já de extrato, onde o banco faz a exportação desse arquivo. Você vai selecionar esse arquivo aqui, digo a pasta, né? Ele vai aparecer os arquivos aqui embaixo, e a partir daí você faz a sincronização, isso daí já sobe para o sistema. Tanto o caixa quanto o banco, depois que você subiu, você tem que fazer ainda mais um passo, que é a conciliação de caixa e conciliação de banco. É necessário. Através do acesso web, da mesma forma que trabalha, tá? E, no caso, a única exceção fica sendo o Sicredi, que ele não tem o OFX, então ele tinha o arquivo de Excel. Então a gente colocou aqui. E também um detalhe em relação aos caracteres especiais, que às vezes pode ter algum alt, alguma coisa lá, e esse caractere atrapalhar na importação. Então dá para ser removido esse caractere também. Contas a pagar e contas a receber da mesma forma, né? Só a questão de layout mesmo, dizer quais são as colunas, né? Tanto contas a pagar quanto contas a receber. Também tem aqui via web para a pessoa poder fazer, de repente até mais rápido. A primeira linha é cabeçalho, então o arquivo começa a partir da quarta linha, então você pode dizer quantas linhas você quer desconsiderar em relação a isso. Mas Fê, posso colocar contas a receber recebidas? Pode. Então, assim, é tudo uma questão de você configurar as colunas. Então, acho que no contas a pagar, ó, ele até tem aqui já, ó, qual foi a data do pagamento, qual foi o valor pago, posso pagar parcial, posso pagar total, posso ratear o valor e já colocar qual que é o plano de contas? Pode. Então, tudo você consegue já fazer aqui. Né? Nem todos utilizam isso. As pessoas acabam colocando meio assim, de qualquer jeito, e depois na nuvem acaba ajustando. Quanto mais você colocar a informação correta nesse momento, menos trabalho você vai ter depois. Né? Então, fora isso, aí você tem arquivo do XLS de entrada e saída para ele ficar sincronizando. Né? Então, bem simples assim. A questão do produtor, da mesma forma, a pessoa pode colocar ali, pegar o seu arquivo de Excel, definir quais são as colunas, tudo certinho, e subir essas informações aí para o sistema ou acessar via web também. Tem essa possibilidade. Fora isso, o que mais que nós temos dentro do Efica? A gente tem a questão do certificado A3.
Então, a gente hoje, para o Eficatus RP, para aqueles clientes que emitem os tipos de documento fiscal, seja NFCE, NFE, CTE, MDFE, se caso a pessoa usar o certificado A3, ela vai precisar configurar essa tela aqui, né? É claro que ela vai ter que estar com o token lá encaixado na máquina dela, seja um pendrive ou seja o próprio cartão magnético. Exatamente. E a partir daí, selecionar o certificado para já poder trabalhar. Acabei de instalar o Efica na máquina, já vai estar funcionando o A3 junto ao Efica? Não. É necessário que você baixe esses arquivos aqui, clique na pasta e depois descompacte esses arquivos. Depois a gente vai fazer um outro vídeo específico para isso, para mostrar. Mas a partir do momento que você fez isso, automaticamente já fica fácil aí o manuseio. Né? Sobre ainda o sistema propriamente dito, ele se atualiza sozinho? Não. Então, assim, hoje a gente pode visualizar aqui na parte de baixo a versão. Essa é a última versão, 3.0.1.62 dessa versão. Né? Ao lado, você tem lá qual que é o IP da internet que você está acessando. Veja, não é o IP do seu computador, é da internet. Né? A gente sempre tem que diferenciar essa informação. Né? Você tem um IP para cada computador e a internet que chega na sua empresa ou na sua casa, ela tem um número. É esse número que aparece aqui. Né? Aqui está a chave, o seu usuário, CNPJ que você está usando. Tudo bem, Mafei, mas então se o sistema não se atualiza sozinho, como é que eu faço para atualizar ele? Então você tem aqui um verificar atualização, onde ele só vai, se tiver uma nova versão, ele já reinstala por cima dessa. Né? Atualizei a versão, é necessário fazer alguma coisa? Para todos os clientes que utilizam LCDPR, para todos os clientes que utilizam importação contábil, não. Para quem usa o certificado A3 é necessário, porque quando faz a instalação, ou melhor, quando faz essa atualização, o Windows cria uma nova pastinha com esses arquivos novos, então é necessário você refazer esse processo. Qual que é a frequência de atualização que a gente tem em relação a esse cara? A última atualização foi há mais de 6 meses. Então a gente não tem assim uma frequência... diário, né? Não, e mesmo assim... Às vezes a atualização que a gente faz ela é muito pontual em relação a alguma importação, então algum arquivo, então não afeta a todos e não é necessário atualizar. Esse tempo atrás a gente pegou um cliente que estava na 1.20. Nossa. Sabe? Mas estava normal, estava funcionando, porque ele usa o certificado A3 e não houve alteração em relação a isso. Então isso daí é bem tranquilo.